pecaminosa. Eles colocam de tal maneira, como eles estão possuindo, eles colocam de tal maneira aquela vontade como se fosse uma vontade incontrolável que partisse da própria pessoa, de maneira que a pessoa se sente tão escrava que ela pensa, isso vem de mim, eu preciso disso, sabe, eu preciso, é uma sensação de dependência, como se fosse um vício de drogas mesmo, porque a pessoa se sente dependente daquilo, e é muito complicado, isso é uma prisão que os demônios eles colocam, né, nas pessoas, porque a pessoa pensa, é o meu próprio corpo, a pessoa tá praticando a masturbação, ela pensa, é o meu próprio corpo, não tem como fugir, eu tenho como fugir da mulher do próximo, eu tenho como fugir né, no caso de ser uma mulher, eu tenho como fugir do marido alheio, ou no caso, eu tenho como fugir de alguém para não ter uma relação sexual fora do casamento. Mas como é que eu vou fugir do meu próprio corpo? Tá vindo de mim, eu sinto necessidade, eu tenho vontade, é incontrolável, é insaciável. Isso nada mais é do que os demônios atuando internamente e provocando essa vontade descontrolada. Mas há controle, há há uma solução. Nós sabemos que a solução é Jesus. Nós sabemos que a solução é entregar a nossa vida a Cristo. Mas de que maneira? Porque veja bem, uma vez que entreguemos a nossa vida a Cristo, uma vez que nós venhamos a aceitar a Jesus, nós somos salvos. Tem efeito da salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, eu tenho fé em Jesus, entrego minha vida a Ele, e pela graça, ou seja, eu não mereço, ainda que eu seja um pecador e não mereça a salvação, mas é de graça, pela graça eu vou ser salvo, basta ter fé, crer e entregar minha vida a Jesus, vou ser salvo. Mas a libertação, ela não ocorre, né? Muitas vezes varia de caso para caso segundo a multiforme graça de Deus, né? E a aplicação do poder do Senhor. Mas na maioria das vezes a libertação ela não acontece no ato da conversão, no ato que quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, ainda a pessoa precisa ir se consertando, ela precisa ir se limpando, ela precisa ir se deixando lavar pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, aí a pessoa ela se converte, a pessoa é salva, mas aí começa o processo de libertação. Muitas pessoas continuam oprimidas, continuam sendo até possuídas por demônios por não conhecerem os seus direitos, por desconhecerem os direitos que elas possuem a partir do momento que passaram a ser servas do Deus vivo, que entregaram as suas vidas a Cristo e agora são filhas de Deus. Porque Jesus diz aqui, mais uma vez eu vou citar no versículo 35 de João 8, Jesus diz que o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Ou seja, se eu sou filho, eu tenho direito de permanecer para sempre na casa do pai. Ou seja, de permanecer para sempre sem cometer pecado. Ou seja, sem ser escravo do pecado, sem ser praticante contínuo do pecado. Eu posso até errar, pecar, cometer algum deslize, porque eu não sou perfeito. Eu estou em processo de santificação, e a santificação é um processo, é um ato contínuo e que não vai acabar nesta vida, só vai ser concluída quando nós encontrarmos com Jesus na glória. Mas aqueles que se convertem ao Senhor Jesus, que entregam sua vida a Ele, precisam conhecer os direitos que possuem em Cristo. E aí é onde nós vamos entrar agora, né? Como se libertar do pecado que oprime, né? que nos escraviza? Como nos libertar? Tudo bem, entregamos nossa vida a Cristo, mas como nos libertar e nos afastarmos de todas aquelas práticas que nos escravizam? Mais uma vez, eu queria citar um versículo relativo ao que nós já lemos. 1 João. Tá aí? Tá aí, Rafa? Tá acompanhando? Tá.
Abriu? 1 João, versículo 3. Perdão, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Oi? Deixa marcado aí, provavelmente a gente vai voltar. Eu já vou concluir, já vou partir. Depois que eu ler esse versículo, eu vou dar mais algumas considerações, depois eu vou partir para a conclusão. Vou ler mais uns 2 ou 3 versículos e vou partir para a conclusão. Mas vamos lá. 1 João 3, versículo 8 e 9. Achou? Vou ler. Esse versículo que eu vou ler, esses 2 versículos, eles se remetem ao que Jesus falou lá em João, né? Que João narrou o que Jesus disse, né? Que aquele que comete pecado, tudo que comete pecado é escravo do pecado. Veja bem. Quem comete pecado, versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mais uma vez, João aqui, no caso antes era Jesus, agora João aqui está se referindo àquele que comete pecado e vive na prática contínua do pecado. Aqui, continuando, aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Antes de a gente ler o versículo 9, eu gostaria de dar mais uma consideração. Veja bem, se o Filho de Deus se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Se ele se manifestou para isso, a maior obra do diabo, a obra mais evidente do diabo, qual é? É o pecado. Jesus se manifestou para quê? Também para destruir o pecado. Se Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, Jesus se manifestou para destruir as obras, para destruir o pecado, para destruir as obras da carne. Onde se lê obra do diabo, leia-se também obra da carne. Jesus veio para isso, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, aqueles que são de Jesus, eles têm direito legal adquirido e outorgado pelo sangue de Jesus de não serem mais escravos do pecado. Ou seja, aqueles que são de Jesus, pasme você com o que eu vou dizer agora, mas aqueles que são de Cristo possuem o direito de não precisar mais pecar. A gente ainda comete pecado, tudo bem, mas sabia que a gente não precisa mais cometer pecado? Nós não precisamos mais pecar, porque nós não somos mais escravos do pecado, ou seja, passamos da morte para a vida. Né? Vamos ler o versículo 9, que vai ficar evidente isso que eu estou falando. Leamos. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Olha só a palavra, habitualmente, ou seja, não tem o hábito. Pode vir a pecar, mas não tem o hábito. Continuando. Porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Ou seja, quando Jesus disse que o filho permanece para sempre na casa, mas o escravo não permanece para sempre, também podemos fazer, inverter essa leitura em dizer que a semente de Deus permanece para sempre no filho, mas não permanece no escravo. O escravo muitas vezes até ouve a mensagem, mas por ele ser cativo e não se deixar libertar, ele permanece escravo. Ele ouve a mensagem da liberdade, da libertação, porém ele não toma posse. Nós precisamos tomar posse da libertação, do direito que Cristo conquistou para nós na cruz. Né? Jesus conquistou para nós o direito de não sermos mais escravos do pecado, de não precisarmos mais pecar, não pecarmos mais habitualmente. E Jesus conquistou o direito da semente de Deus permanecer para sempre em nós, permanecer, continuar em nós. E onde há, né, onde a semente de Deus permanece, não pode continuar o pecado. O pecado não pode haver, não pode ser, não pode aquela vida, aquela vida que recebeu a Jesus, recebeu a semente de Deus, não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus, tem outra natureza. A natureza natural do homem
desculpe a redundância, natureza natural, porque eu estou me referindo ao homem natural, aquele que simplesmente é nascido de mulher, pura e simplesmente. O natural deste homem que não se converteu, que não aceitou Jesus, é um homem natural. A natureza dele, ela inclina-se naturalmente para a carne, as obras da carne ou as obras do pecado, e com maior propriedade as obras do diabo. Há uma inclinação natural. Porém, aquele que é nascido de Deus, ele perde essa natureza que se inclina para o pecado. Ele tem a sua natureza substituída. Em lugar de uma inclinação para o pecado, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que nos inclina para as coisas que são de Deus, e nós precisamos buscar gerar o fruto do Espírito, que é totalmente contrário ao fruto, ou melhor, à obra da carne, ou as obras do pecado, ou as obras do diabo. Quando nós aceitamos a Jesus, Jesus destrói as obras do diabo que estavam sendo geradas no nosso interior, né? Vamos ler um outro versículo, ainda em 1 João, mas agora a gente vai voltar. 1 João, versículo 1, capítulo 1, perdão, versículo 9. Nós vamos começar a ver, agora eu vou começar a entrar na conclusão, porque nós vamos começar a observar os direitos que nós possuímos, né, em Jesus. Abriu? Oi? Ó, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem, essa libertação, ela não é automático. Não é um processo não é algo automático. Nós precisamos buscar a libertação. Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos a salvação, aí nós precisamos caminhar em direção, né, caminhar em busca da libertação. Precisamos caminhar em busca da perfeição em Cristo. Precisamos caminhar em direção do abandono total do pecado e das práticas do pecado, né? Então, a primeira atitude que nós temos que tomar é confessar. Aqui João está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Veja bem, guarde bem essa palavra justo, porque ela vai concordar com a palavra final deste versículo, que é justiça. Veja bem, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que de toda injustiça? Porque se Jesus conquistou na cruz o direito de não sermos mais escravos do pecado, se Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, e as obras do diabo que atuam naqueles que não são de Deus, né? Antes da pessoa aceitar Jesus, são, né, essas obras do diabo que atuam nessas pessoas, são as obras da carne, são as obras do pecado. Se Jesus conquistou o direito, se Jesus veio destruir as obras do diabo, conquistou o direito de nós não sermos mais praticantes das obras do diabo, não sermos mais escravos, não sermos mais escravos do pecado, então aquele que peca e por isso é escravo do pecado, ele está sofrendo uma injustiça. Por isso que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Jesus é fiel e justo, né, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não precisamos, mais uma vez eu digo, nós não precisamos mais pecar. Se continuamos na escravidão do pecado, estamos sofrendo injustiça, porque Jesus conquistou o direito